Contraluz. Em uma tarde de verão, Boris Stolowicz tirou completamente a roupa e saiu para a rua. Nu, pálido, ósseo sem pressa, começou a caminhar pela calçada da sombra, desfrutando do relativo frescor das lajes recém-aguadas. Aos 56 anos, era a primeira vez que se enfrentava ao mundo sem suas confortáveis calças folgadas, e o único sintoma de contrariedade era não saber o que fazer com as mãos, não dispor dos profundos bolsos de ex-cobrador. Por isso, perambulava um pouco altivo, com os braços um tanto separados do corpo, rígidos como se usasse talas. Ia descalço, e a cada passo, sentia saudades do chiar das solas arqueadas para cima, produto da malformação das plantas dos seus pés, estragadas por anos de perseguição imisericordiosa de devedores. Fora isso, Boris não sentia saudade de mais nada. A caminhada prometia ser a mesma de todas as tardes. Idêntico itinerário, mesma hora. 3 quadras para a avenida, mais 2 por esta para a loja, onde encontraria sua esposa, invariavelmente resmungando com a empregada que tinha deixado aberta a caixa dos dedais ou tinha medido errado 1 metro de tecido. Dali, trocadas já as frases óbvias e gastas, 1 quadra e meia mais até o banco, a fila para o trâmite de depósito, o olhar aborrecido do caixeiro, a vaga lembrança de seu primeiro cofrinho nesse cheiro indefinível de dinheiro enclausurado. Com um comprovante amassado entre seus dedos, 1/4 até o bar Ciclone, a última mesa do fundo, ao lado da porta do salão de beleza, o chá russa com mandiocas, os comentários do garçom sobre os últimos 1000 metros do cesto do domingo, a chegada de Elias com seu tabuleiro de xadrez, as moscas sobre os restos de açúcar e o cheiro fétido dos sujos banheiros próximos da mesa. Hoje tem uma diferença. Boris pôde senti-la nessa ausência de peso que alivia seus ombros do forro, entre telas, ombreiras e cachemira do paletó transpassado e manchado de gordura pendurado na cadeira do quarto. O nó da gravata já não oprime seu pescoço, e sim os pulsos da empregada, que, com o pretexto de arrumar o quarto dele, fazer sua cama e esvaziar o conteúdo de seu vaso noturno, não faz mais do que vigiá-lo, escrutar seus mais mínimos gestos até descobrir o primeiro aviso do infarto tão temido. Quanto à camisa, às cuecas e às calças, uma serviu para amordaçar e outras para imobilizar. Já não são roupas, apenas uma confusão de voltas e nós que possibilita a fuga. A 60 metros da porta da sua casa, Boris tem a certeza de não ter sido visto ainda. O sol mantém fechadas as persianas e entreabertas as portas dos saguões vazios. Nesse ponto da caminhada, próximo à mercearia de Carlo Falducci, a sombra se fragmenta em manchões de luz quente que se filtram entre as copas dos plátanos e a biblioteca diante dos olhos de Boris, afastando-o do trânsito e dos pedestres que já devem estar apontando para ele. Signore Boris, 2 settimane. Questa libretta mi fa male. A voz lhe chegou de lado, estridente, urgente e com um toque de angústia na última palavra, um tom italianamente trágico e desmesurado. Em seguida, Boris viu o rosto redondo e aceso de Falducci, a camisa aberta e suada, as calças listradas e estiradas nos joelhos, Carlos Falducci vestido, reclamando-lhe um dinheiro que já não pode ganhar. Questo non è una società di beneficenza, hai capito? Boris viu como o homem desaparecia de trás dos engradados de soda, lançando mais imprecações que surgiam de maneira amontoada de sua boca desdenhosa e com hálito de alho. Tinha-lhe falado as 2 frases de um jeito rápido, uma espécie de emboscada verbal armada no seu caminho e desenvolvida sem olhar uma só vez para seus olhos, prescindindo talvez do resto do corpo, única explicação possível para que não advertisse a nudez, a elementar falta de bolsos para ficar em dia com o manuseado caderno. Tentando passar por alto a lerdeza de Falducci, Boris Stolowicz continuou caminhando. Ao atravessar o primeiro cruzamento, esperou o barulho intempestivo de alguma buzina, um grito ao menos. Só conseguiu ouvir os latidos de um cachorro, calcinando-se numa azoteia. Quando olhou para os fios elétricos da quadra seguinte, ficou desconcertado com o vazio, a ausência de pessoas vindas da avenida ou indo para ela. Não havia meninos fugidos da soneca da tarde brincando de índios ou de bolinhas de gude. Nem sequer o açougueiro Valdez cabeceava num cochilo no degrau da porta, o balcão já vazio de pedacinhos sanguinolentos e o afiador atravessado sob a lâmina. Por diante, só tinha o contraste de sombras e luzes que repartiam a rua, alguns automóveis estacionados que lançavam cintilações de seus cromados, a alternância de plátanos e paraísos quietos na tarde sem vento. Talvez a viúva Gomes estivesse instalada no seu saguão sombrio, abanando-se para sempre com seu leque de vime, a gata Desdêmona sobre o regaço e rodeada de vasos com plantas e gaiolas de pássaros vazias. Antes, quando ainda podia soprar o seu saxofone tenor, Boris lhe compusera, em segredo,
uma espécie de blues tangueado, intitulado pomposamente A Viúva Gomes acaricia sua gata junto ao vaso das coleus, depois apocopado em Blues para a Viúva. Era uma música esquisita, rouca, quente, fora de todo o repertório do Boris, integrante da Jazz Special, conjunto muito popular da década dos 40 em todo o cinturão de pequenas cidades que rodeiam a capital. Já nesse momento, a Viúva Gomes era viúva, mas 20 anos mais jovem e inconsolável. A 30 lajes da porta da viúva, Boris sentiu algo mais do que leveza de roupas, e os braços rígidos nos lados relaxaram e adquiriram a consistência de 2 jorros de gelatina. Não se tratava de vergonha, tampouco de arrependimento. Era uma sensação pior. Soube que a viúva não estaria, antecipou a poltrona vazia, acolheu-os murcha e a gata magra se lambendo sobre o chão xadrez do saguão. Diante dessa ausência, era inútil se instalar como uma aparição sob o alpendre curvado e oferecer a impudicícia de sua magra nudez, o sexo enrugado e raquítico que já não pode interessar, surpreender e muito menos escandalizar essa mulher que tinha envelhecido e adoecido sem ceder aos seus assédios, ao queixoso labirinto de sua música executada numa noite junto à janela, às teimosas buscas por ruas sombrias e às esperas em confeitarias discretas, fumando e bebendo um pernod depois do outro. A viúva soube levar o luto até as últimas consequências. Porém, sempre e por cima de sua resistência, tinha olhado para ele com um ar de dor arrependida, com uma súplica de liberação das negras vestimentas, consumida por um fogo ainda crepitante, a paixão interrompida, mas não satisfeita. Frente à porta fechada para sempre, a pintura descascada e o bronze da maçaneta coberta de uma pátina verdosa, Boris mal se deteve, aguçando a pele toda e seus sentidos, como se algo da viúva ainda fluísse a partir do interior da casa vazia. Com a sensação de voltar de um sonho, chegou na seguinte esquina banhado em suor. Apoiou-se um instante na caixa de correio pintada de amarelo e empapelada com cartazes de propaganda política. Curvado pela invisível desgraça, respirou com dificuldade uma lufada de ar úmido, morno, insuficiente. Pensou na mulher amarrada no quarto, sobretudo em seus olhos desorbitados e nas mãos frenéticas, incapazes de safar-se da gravata. Já vou, Sara, falou para ele mesmo, iniciando a travessia da rua. Alguém passou pelo seu lado, cumprimentando-o com amabilidade. Como está, seu Boris? O que me diz deste tempinho? Victor? Asdrubal? O joalheiro Panascadópolos? Não quis virar nem responder ao cumprimento. Atravessou o asfalto quente como pisando em ovos, o olhar fixo em seus pés estropiados e agora com as plantas sujas como alcatrão derretido. A menos de uma quadra da avenida, conseguiu distinguir o urgente ir e vir da gente e o lento deslocamento dos ônibus entrando e saindo da antiga estação de bondes, agora transformada em rodoviária urbana. Talvez seja a hora de correr, pensou, sem intenção nenhuma de fazer, especulando com uma remota agilidade que, em outros tempos, o tinha destacado em disciplinas olímpicas. Aquele corredor de meia distância, adolescente e com os pés normais, era agora tão só um par de fotografias descoloridas, presas com taxinhas no verso da porta de um armário. Em ambas, o triunfo lhe escapava por meio metro. Não foi necessário apressar o passo, já que ninguém parecia vê-lo, todos preocupados demais com as suas pequenas vidas, perambulando no calor como uma manifestação de cegos. A avenida o assimilou rapidamente e o canalizou no chumbo líquido das 4 da tarde, o sol curvando as nucas dos transeuntes e reaquecendo as colunas das linhas do trolley. Já sem a possibilidade de escolher a sombra, Boris se encaminha até a loja, suado e sorrindo como um alucinado. Olhando para o céu deslumbrante, soube que tinha sido um erro sair de casa sem chapéu. Com o andar calmo e ao mesmo tempo hesitante de um convalescente, passou na frente da farmácia Dublin, do armarinho Chantal e da casa lotérica Máximo. Viu-se refletido nos cristais de sucessivas vitrines e no espelho distante de um salão de beleza. Nesse trajeto, alguém lhe perguntou a hora e 2 senhoras lhe ofereceram bônus da luta antituberculosa. Quando chegou na loja de Sara, agradeceu ao bom senhor não ter passado por nenhum oficial da polícia. Sara estava medindo uma peça de tricolina quando viu encostado no vão da porta, quieto, com as pernas separadas, os braços entesados e estendidos para a vitrine, toda a sua silhueta luzindo na contraluz irreal que chegava da rua. Sem deixar de medir nem de sorrir à senhora Gutmann, de costas para o recém-chegado, Sara tateou com a mão livre o balcão à procura de seus óculos. Senhora Gutmann, segure o metro bem firme. Preciso achar os meus óculos, disse, olhando por cima do ombro de sua freguesa, a nublada presença de alguém que era e não era o seu marido.
Era pela hora e pelo jeito de entrar na loja, ressoprando após a caminhada e procurando apoio para não se curvar pela fatiga. Não podia ser pela excessiva magreza de seus membros, despido das folgadas calças e do generoso paletó, e essa dolorosa e inquietante suspeita de que o homem que aguardava na porta podia estar nu. Por isso era preferível não achar os óculos e voltar para o tecido, para o rígido metro ainda segurado pela senhora Goodman, que ainda não tinha visto sua expressão desolada, o imperceptível tremor do lábio inferior e o apressado palpitar das veias do pescoço. Sara! Gritou Boris Stolowicz, sem avançar um só metro nem afrouxar um só músculo, aborrecido por tanta calma e tanta ordem o rodeando. Senhora Goodman, mantenha agora o tecido esticado para não perder a medida, disse Sara, sem tirar os olhos do metro padrão, preparando a tesoura para realizar o corte. Sara! Guinchou novamente Boris, agora menos chateado e com o olhar nublado pelo suor que escorria da testa. Rosita já foi para o banco, querido, disse Sara, cortando de uma vez só o tecido e dobrando-o em 4. Suas palavras, mais do que para o homem que estava na porta, foram ditas para sua freguesa, ainda não tentada a virar-se ou atenta demais na tricolina. O banco, sim, já estou vendo, disse Boris. Com lentidão, se virou e saiu novamente à rua. Para seu alívio, a tarde tinha começado a ficar nublada. A quadra e meia até o banco transcorreu sem novidade. As pessoas atarefadas ou distraídas nem olharam para ele. Também não cruzou com nenhum conhecido. Apenas um cachorro magro e irritante o seguiu entre 2 árvores, apontando para ele com seu nariz intrometido. Sem dinheiro para depositar, ignorando a gestão de Rosita e culminando com a parte útil da caminhada, entrou, da mesma forma, no prédio da poupança e do crédito, menos para cumprir uma rotina do que para desfrutar do frescor dos gigantescos ventiladores de teto. Sob monótonos girar das hélices, olhou ao redor. No vestíbulo e nos espaços circundantes aos balcões, meia dúzia de indivíduos aguardavam absortos na contemplação do repetido desenho das lajes. Frente às janelas dos caixas, uns poucos correntistas aguardavam para fazer os seus depósitos, segurando pacotes ou pequenas pastas com evidente receio. Dentro dos habitáculos dos caixeiros, estes pareciam dormitar, as cabeças inclinadas e atentas ao teclado da máquina de somar, imóveis como manequins. Nos escritórios internos, os contabilistas pareciam eternizados em operações complicadíssimas, alheios aos caixas, ao público que entrava e saía e a Boris Stolowicz, imóvel no meio do banco, hipnotizado pelas hélices e abandonado ao envolvente hálito de um inseto fabuloso. Mais uma vez o cheiro de dinheiro enclausurado o retrotrouxe à infância e à morna redondeza de um crédito de baquelita pintada. Ele pode ouvir, amplificado pela lembrança, o estalo, o golpe seco contra o mármore da cozinha e as moedas repicando por todos os cantos, como uma chuva de gotas metálicas. Também pode ver a única nota de sua poupança, dobrada em 4 e quieta entre os fragmentos do cofrinho, e o rosto triste do seu pai, estendendo a mão, obrigando-o a se desprender de sua pequena fortuna, trocar a ilusão do mecano número 6 por um mês atrasado de aluguel. Nenhum dos que ali estavam podia entesourar com mais avareza e esmero o dinheiro como ele mesmo, 47 anos atrás. Por isso, aquela primeira falência tinha-lhe ensinado, com inconsciente antecipação, o frenético vício de gastar, de não acumular jamais o que algum dia podia desaparecer por obra do azar. Só a pobre Sara era capaz de obrigá-lo ao ritual do depósito diário dos ridículos lucros da loja. Abandonou a contemplação daquela mandala giratória, balançou negativamente a cabeça e, sem ver ninguém, saiu do banco. Agora precisava chegar ao bar e se entrincheirar na mesa de todas as tardes, beber a xícara de chá com mandiocas e juntar forças para voltar para casa. Na rua havia desatado um aguaceiro que tinha varrido com calor e os pedestres da avenida. Sem possibilidade de se proteger, Boris se deixou molhar pela chuva implacável. Entrou no ciclone empapado, gelado e mais nu do que ao sair de sua casa. Pisando pontas de cigarros frias e cuspidas recentes, atravessou o bar com um passo hesitante e se deixou cair na cadeira da última mesa do fundo. Suas nádegas úmidas e descarnadas sentiram a dureza do assento de fórmica, suas costas escolióticas o desconforto do respaldo excessivamente baixo e reto. Esgotado e quase sem voz, comunicou ao garçom o seu pedido. Alguém novo que nem sequer se dignou a olhar para ele e muito menos comentar os últimos 1000 metros de corrida nenhuma. Enquanto molhava uma mandioca no chá, lembrou-se dos primeiros compassos de blues para a viúva, a mão livre dirigindo uma orquestra imaginária, exuberante em ventos e em smokings de lamê, os atriz com o monograma BS desenhado em dourado e uma mulher vestida de preto no palco mais próximo dos músicos.
Antes que os trombones conseguissem ficar em pé, o sorriso afetuoso de Elias interrompeu a música. Enfranhado num velho impermeável, o homem sentou na frente de Boris e colocou a caixa com o xadrez entre os dois. Sem deixar de sorrir, estendeu o tabuleiro e colocou as peças em cima dele. Boris seguiu seus movimentos aguardando o previsível comentário, a inevitável alusão à pele úmida e a irônica reflexão sobre o perigo de se desabrigar em excesso. No entanto, bastou o olhar comiserativo para despertar nele a vergonha e o azedo desconsolo. Estava em um bar, nu, molhado e com frio. Seu melhor amigo olhava para ele com pena e não cessava de sorrir. Do banheiro próximo chegava o familiar cheiro fétido, persistente como a lembrança de um morto insepulto. Finalmente, Elias abandonou o sorriso, franziu o senho e perguntou para seu oponente: brancas ou pretas?